E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje falaremos sobre os tipos de radiação. Turma, o núcleo de um átomo pode estar emitindo radiação de três tipos: radiação alfa, radiação beta e radiação gama. Vamos começar falando aí sobre radiação alfa, que pode ser chamada de partícula alfa ou ainda de raios alfa. Vão ser partículas carregadas por dois prótons e dois nêutrons, semelhante ao núcleo de hélio, e vão estar apresentando carga positiva mais 2. Por que vão apresentar carga positiva mais 2? Porque tem dois prótons. E vai apresentar um número de massa igual a 4. Lembrem-se, pessoal, que o número de massa ele é definido como a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Se tem dois prótons e tem dois nêutrons, faz sentido que o número de massa ele seja igual a 4. Quando a gente compara os três tipos de radiação, turma, a radiação alfa é aquela radiação que vai estar apresentando o menor poder de penetração. E ela vai poder ser barrada facilmente aí com uma folha de alumínio. E a radiação alfa, ela vai apresentar ainda massa e carga elétrica relativamente maior que as demais radiações. E além de ser ainda muito energética. Mas aí vocês podem estar se perguntando, ela representa perigo para o ser humano? Turma, a radiação alfa não representa perigo para o ser humano, porque até as células mortas da nossa pele, pessoal, conseguem estar bloqueando esse tipo de radiação. Aí vocês podem estar observando aqui na imagem a representação para a emissão de uma partícula alfa. Então aqui tem um núcleo do átomo que a gente sabe que é composto de prótons e nêutrons, certo? E quando tiver emissão de partícula alfa, vai ter emissão de dois prótons, ou seja, duas cargas positivas, e vai ter emissão de dois nêutrons, que não apresentam cargas. Aí, pessoal, peço que vocês fiquem atentos a como está representando a emissão de partículas alfa. Se a gente tiver uma emissão, então a gente vai representar da seguinte maneira. Aqui a gente vai estar representando o símbolo do elemento químico, em cima a gente representa a massa desse elemento químico e aqui embaixo a gente faz a representação do seu número atômico, que é a mesma coisa do número de prótons, certo? Aí quando estiver emitindo partículas alfa, radiação alfa, vocês vão escrever da seguinte maneira. Escreveu o símbolo do elemento químico, escreveu a massa, escreveu o número atômico desse elemento, vocês vão colocar uma seta que indica uma transformação, vão escrever aqui o símbolo da radiação alfa, que é a letra grega alfa. Vão colocar aqui a massa 4, porque a gente já viu que a partícula alfa tem massa 4. E vão colocar o número atômico igual a 2. Porque, como eu acabei de falar para vocês, pessoal, o número atômico ele indica a quantidade de prótons. Então, a gente viu que a partícula alfa ela apresenta 2 prótons, certinho? Aí vocês vão colocar, depois, galera, o símbolo de outro elemento químico e vão fazer a subtração. Vocês vão pegar a massa do elemento que estava emitindo a partícula alfa e subtrair 4. Porque esse elemento X aqui, ele perdeu 2 prótons e 2 nêutrons, certinho? Então, subtrai 4 aqui da massa. E depois, vocês vão subtrair 2 do número atômico desse elemento X. Por quê? Porque o elemento X, pessoal, perdeu 2 prótons. Então, vamos entender melhor isso fazendo um exemplo. Então aqui a gente tem urânio 235 e urânio 235 vai estar emitindo partículas alfa. Então vocês vão escrever o símbolo químico do urânio, vão colocar a massa dele, vão colocar o seu número atômico, vão colocar a seta de transformação, vão representar a partícula alfa, tendo massa igual a 4 e número atômico igual a 2, e vão estar subtraindo 4 do número de massa, aí vai ficar 231, e vão estar subtraindo 2 do número atômico, que vai ficar 90. Aí, consultando a tabela periódica, pessoal, vocês vão ver que o elemento químico que tem número atômico igual a 90 é o tório. Então, vocês vão colocar aqui o símbolo químico desse elemento. Agora, vamos falar aí sobre radiação beta. A radiação beta ela vai estar apresentando carga negativa. Dessa maneira, ela vai estar se assemelhando aos elétrons. A radiação beta, pessoal, vai estar acontecendo quando um nêutron sofrer decomposição e vai estar originando 3 partículas. Vai estar originando próton, elétron e também um neutrino. O neutrino, pessoal, é como se fosse um nêutron pequeno, ok?
Então, galera, aqui tem a representação para isso. O nêutron ele vai sofrer decomposição e vai originar próton, elétron e neutrino. O próton, turma, ele vai ficar no núcleo do átomo, enquanto o elétron e o neutrino vão ser ejetados. É importante a gente estar falando ainda sobre o poder de penetração da radiação beta, que vai ser mais penetrante do que a radiação alfa, porém vai ser menos energética. A radiação beta ela vai ser capaz de atravessar uma lâmina de alumínio, mas ela é facilmente barrada por pedaços de madeira. Aí, turma, quando um átomo estiver emitindo radiação beta, ele vai se transformar em um novo elemento químico que vai estar apresentando o mesmo número de massa. Por quê? Porque o nêutron, pessoal, que antes existia ali no átomo, ele vai ser convertido em próton. Mas o seu número atômico ele vai estar modificando. Por que ele vai estar se modificando? Porque, pessoal, vai ter um próton a mais. Então, se vai ter um próton a mais, vai ser outro elemento químico. Então, vocês precisam ficar atentos e quando estiver emitindo radiação beta, vocês precisam aumentar o número atômico daquele elemento que estiver emitindo radiação beta em uma unidade. Aí aqui, turma, tem uma representação genérica para um elemento X, que vai estar apresentando massa A e número atômico igual a Z. Aí quando ele estiver emitindo partículas beta, vocês vão escrever da seguinte maneira. Escrever o símbolo do elemento químico, sua massa e seu número atômico, coloca uma seta, coloca o símbolo da radiação beta, que é a letra beta do grego, certo? Colocam a massa igual a 0 e vão colocar aqui menos 1, porque corresponde a um elétron, que apresenta carga negativa, certo? E vocês vão escrever aqui o símbolo de outro elemento químico, pessoal. Aqui está até errado, aqui seria outro símbolo, que poderia ser Y, por exemplo. Vão colocar a mesma massa que tinha o elemento que está emitindo a radiação, porém, vocês vão modificar o número atômico. Vocês vão somar mais uma unidade a esse número atômico, certo? Então, vocês vão colocar Z mais 1. Vamos entender melhor isso, pessoal, fazendo um exemplo. Aqui tem o carbono 14, que apresenta massa 14 e número atômico igual a 6. Vai sofrer uma transformação, onde vai estar emitindo ali partículas beta. Então, turma, vocês vão escrever lá o símbolo químico da radiação beta, que é a letra beta. Vão colocar ali a carga menos 1 e vão colocar a massa igual a 0, ok? Aí, galera, vocês vão pegar e vão somar uma unidade ao número atômico do carbono. Então, vai ficar com 7. A massa ela não vai estar se alterando. Aí vocês vão estar consultando a sua tabela periódica e vão olhar qual elemento químico que apresenta número atômico igual a 7. Aí vocês vão estar identificando que esse elemento químico corresponde ao nitrogênio. Então, entenderam, turma? Radiação beta vai ser emitida quando um nêutron sofrer decomposição. Esse nêutron ele vai originar um próton, um neutrino e um elétron. O próton ele vai ficar no núcleo do átomo. Então, o átomo vai ganhar mais uma unidade no seu número atômico. E o que vai estar sendo emitido? Vai estar sendo emitido, pessoal, o neutrino e o elétron. Por isso, vocês precisam estar anotando a radiação beta como tendo aqui uma carga menos 1, que corresponde a esse elétron. Agora falando sobre radiação gama. A radiação gama ela não é muito energética, mas ela tem um grande poder de penetração, sendo capaz de atravessar o corpo humano. E ela vai ser só detida por uma parede grossa de concreto ou por algum tipo de metal, como placas de chumbo e molibdênio. Por tais características, essa radiação ela é nociva à saúde humana e ela pode estar causando a má formação nas células, podendo assim gerar o câncer. Diferentemente das outras radiações alfa e beta, a radiação gama não se trata de uma partícula, mas sim de uma radiação eletromagnética, como os raios X. Aí vocês podem estar observando no espectro eletromagnético onde se encontra a radiação gama. Aí observem aí, turma, que a radiação gama ela apresenta elevada frequência, mas o comprimento de onda dela é bem pequeno. Ainda falando sobre radiação gama, por se tratar de uma onda eletromagnética, a emissão de radiação gama não vai estar alterando o número atômico e nem o número de massa do átomo que estiver emitindo essa radiação.
Dessa maneira, turma, não tem equações para estar representando esta emissão. E se for necessário vocês descreverem a radiação gama, vocês vão estar escrevendo ali o símbolo químico da radiação, que é a letra grega gama, e vocês vão colocar 00, porque a radiação gama não tem número atômico e tampouco número de massa. Agora vamos falar aí sobre um conceito muito importante quando a gente estuda radioatividade, que é o conceito de tempo de meia-vida. Uma amostra de um material radioativo ela é composta de um grande número de radioisótopos. O que são esses radioisótopos? Radioisótopos, pessoal, são vários isótopos radioativos de um elemento químico. E cada um deles vai estar emitindo radiação para que se estabilize em um determinado momento. Porém, para uma grande quantidade de átomos existentes em uma amostra, é razoável esperar um certo número de emissões ou transformações em cada segundo. O tempo necessário para que a metade do número de átomos de uma amostra de um determinado isótopo radioativo decaia, ou seja, emita radiação e se transforme em outro elemento químico, ele é chamado de tempo de meia-vida. Então, turma, o tempo de meia-vida nada mais é do que o tempo necessário para que a concentração de uma amostra radioativa se reduza pela metade. Aí o tempo de meia-vida ele é bastante variável, turma. Ele pode corresponder a alguns segundos, como por exemplo no caso do astato 215, que é 10 elevado a menos 4 segundos, ou pode ser muito grande, como por exemplo no caso do urânio 235, que o tempo de meia-vida dele é de 7,1 vezes 10 a 8 anos. Então isso é muito tempo. O tempo de meia-vida, pessoal, ele é muito utilizado através da datação de carbono 14. O carbono 14 ele é formado a partir da colisão de raios cósmicos e o nitrogênio 14, que é encontrado na atmosfera. Esse isótopo do carbono ele vai estar se ligando facilmente com o oxigênio, formando ali o gás carbônico, 14CO2, que é absorvido pelas plantas. Quando o ser vivo ele morre, a quantidade de carbono 14 vai diminuindo, o que implica em um decaimento radioativo. Sabendo que o tempo de meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos, isso significa que se um organismo ele morreu há 5.730 anos, ele vai ter a metade do conteúdo de carbono 14. Porque, por exemplo, no caso dos fósseis, através da datação por carbono 14, é possível estar determinando a idade daquele fóssil. Agora vamos falar aí sobre família ou série radioativa, que trata-se de um conjunto de átomos instáveis, que são chamados de nuclídeos, que vão estar relacionados entre si através de sucessivas desintegrações, ou seja, emissões de partículas alfa e beta, até que o núcleo se estabilize. Aí observem, galera, o decaimento da série de urânio, onde a gente vai ter inicialmente o urânio 238, e ele vai passar por uma série de emissões de partículas alfa e beta até que chegue no chumbo 206. Agora é com vocês, turma. Peço que vocês façam os exercícios da semana 5 do PET volume 6. E se ficou com alguma dúvida, por favor, tirem essas dúvidas comigo lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou pelo privado. Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!